Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à live de Ícaro Silva. Quem for entrando aí, me confirma aí se tá legal o áudio, se tá tudo bem o áudio. Seja bem-vindo, Irene. Essa será mais uma live onde eu vou tratar sobre um estilo mais específico de poesia, que nada mais é do que o soneto, né? Boa noite, Lindalva. Não sei, vocês estão me escutando? Dá para me escutar? Só confirmar aí. Boa noite, quem foi entrando. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado. Comigo, também, vou aqui fazer o convite a ele. O Padre Nailton. Vamos lá, Padre Nailton, vamos entrar aqui na live, assistir um pouco e falar de poesia. Ele também é escritor, né? Antes de mais nada, qual é o objetivo dessa live? Aqui eu vou falar um pouco sobre esse livro de sonetos que ele foi publicado recentemente. Seja bem-vindo, Flávio. Um grande exemplo também aí. A gente só tem a aprender. Então seja bem-vindo a todos que estão entrando. Então o objetivo é falar sobre esse livro, 27 Sonetos de Agosto. 27 Sonetos de Agosto. Hoje até uma amiga minha, a cordelista Lídia, é uma dúvida frequente. Deixa eu só fazer o convite aqui à galera para ir entrando mais, para a gente bater esse papo. Convidar aqui outro poeta também, o Derlânio. Beleza. Eu sou Ícaro Silva, já escrevo. O meu gosto pela escrita veio desde 2017. Eu conheci a filosofia primeiro, antes da poesia, por livros. Um deles que eu posso citar aqui é Ética Nicômaco, que é até um livro que eu estou trabalhando. Estou fazendo a releitura dele para trabalhar em um novo livro, um ensaio filosófico. E esse livro me incentivou bastante na questão da escrita, em 2017 mais ou menos. Então eu tenho um outro livro já publicado, que é Primeiros Versos, que é esses primeiros versos que eu já publiquei. Seja bem-vinda a grande cordelista Elídia Souza. Essa aqui escreve bastante, viu? É uma pessoa da gente se inspirar mesmo. Então, seja bem-vinda, Elídia. Qualquer dúvida, quiser declamar um cordel dos seus, fique à vontade, tá bom? Deixa eu ver se eu envio o link aqui para mais pessoas aqui, para a gente dar continuidade aqui nesse bate-papo legal. Justificando a ausência do meu amigo, o poeta Evaldo. Por questões técnicas ele não vai poder participar da live de hoje, então vai ser apenas eu, ao Derlânio. Seja bem-vindo, Derlânio. Derlânio também é um grande poeta. Para ser trabalhado também, que vai ser publicado futuramente, foi publicado agora no Arneróis, né, Derlânio? A gente vai tentar trabalhar o lançamento, né?
tentar trabalhar o lançamento para esse livro, né? Se quiser declamar um cordel dos seus, tá bom? O Arthur Robert, fica à vontade, Arthur. A galera que foi entrando aí, Pedro Brito, grande Pedro também é um grande artista, só que a arte dele distinta da minha, porque ele é um grande desenhista, um grande pintor, né? E a minha seria a arte da escrita, né? E quando se trata de arte, seria especificamente a poesia, né? Esse Derlano vai querer declamar um verso, Derlano. Eduardo Silva, seja bem-vinda. Carlos Bezerra, Lohane Soriano. Vou ver aqui. Obrigado, Derlano. Vamos trabalhar o teu livro, né? Dar aqui as boas-vindas para a gente dar continuidade, né? Nessa apresentação desse livro, né? Deixa eu ver aqui como é que eu posso retirar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá certo. O pessoal que foi entrando, justificando a ausência do poeta Evaldo, por um detalhe técnico, infelizmente ele não vai poder participar desse bate-papo poético, né? Ele está com um projeto bem interessante, que é o Poetize Conecta, que é uma rede global de poetas, onde você pode fazer o cadastro, né? Pode fazer o cadastro lá e publicar gratuitamente os seus versos, né? Mostrar o seu trabalho, né? Então, o Poetize Conecta tem um Instagram também, vocês podem seguir o Instagram e acompanhar. São poetas de todos os lugares do Brasil, né? Então, tem poetas da Bahia, de Fortaleza, tem o Gessélio Coutinho também, que é aqui de Quixeramobim, de São Paulo, de várias regiões do Brasil, né? É um grande projeto, né? Flaviana Xavier, satisfação, Flaviana. Seja bem-vinda a essa live, que será uma apresentação de um livro de sonetos, né? Deixa eu só tentar aqui manusear aqui a questão do Berlândia. Deixa eu ver aqui para ficar só em uma tela. Berlândia, tem como você confirmar aqui a questão? Deixa eu ver aqui se está certo. Tem duas telas aqui, eu queria ficar só uma. Juan Jesus, seja bem-vindo, Juan. Deixa eu ver aqui, Berlândia. Beleza. Vou aqui dando continuidade aqui. Galera, eu vou ter que, infelizmente, eu vou sair e entrar novamente, porque Flaviana, boa noite. Antônia Costa, bem-vindo, Antônia Costa. O Anderson Araújo, seja bem-vindo, Anderson. Então, lá vamos nós, né? 27 sonetos de agosto. Quem for entrando vai dando boa noite, né? Vai se apresentando também. Se quiser declamar, para dialogar comigo, eu deixo à vontade, né? Eu acho até interessante também, se quiser, às vezes você tem um poema, quer declamar o poema, eu deixo bem à vontade também, se quiser declamar esse verso, né? Porque o papo aqui se trata de poesia, né? Então, beleza. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Emily, 27 sonetos de agosto, né? Esse livro eu passei um ano mais ou menos trabalhando nesse livro, na escrituração dele, né? Agora, quando você me pergunta de onde surgiu
a ideia desse livro. Né? Voltando ao que eu já tinha dado início aqui na nossa conversa, a questão da escrita, o que é que me estimula, o que é que me inspirou de início a escrever. Então, a escrita, para mim, apareceu em 2017, com a filosofia aristotélica, né? E depois eu conheci Fernando Pessoa, um poeta português, e depois alguns sonetos de William Shakespeare, né? A partir daí eu fui conhecendo outros poetas, né? Aí quando já chega já na poesia brasileira, que hoje eu ainda leio bastante, que é Vinícius de Moraes, entre as décadas de 60 a 90 mais ou menos, né? Então, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, tem o Guimarães Rosa também, que tem um grande livro, Grandes Sertões Veredas, tem o Manuel de Barros, Manuel Bandeira, tem quando se trata assim, da questão musical, da música popular brasileira também, que me estimula, tem o Chico Buarque, tem o Cartola, né? Pixinguinha, né? São grandes ícones que me traz estímulo para desenvolver a poesia, né? E também aqui, falando aqui de um cearense, né? Patativo da Saré, né? E além de outros, tem os poetas aqui da região também, aqui de Itauá, também que estimulam que a gente bate esse papo, né? Sobre a poesia e tal, ao seu modo de ver a poesia, o seu modo de escrever, né? E a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então, beleza. Esse livro, 27 do mês de agosto, era para ter sido publicado ano passado, né? Porém, por algumas questões, infelizmente, ele ficou cochilando, né? Ficou cochilando para poder se acordar novamente e ser publicado agora. Então, 27 do mês de agosto. Eu fiz aqui uma breve apresentação, né, do que se trata 27 sonetos. Beleza, eu já tinha escrito livros com outra forma de poesia, né? O poema Livre, que eu gosto bastante de escrever, que é um poema muito parecido com o de Fernando Pessoa. Tem até o Paulo Leminski também, que é bem legal o modo que ele trabalha a poesia. O Mário Quintana também, ele usa muito a figura de linguagem. Dentre elas, a gente pode citar o sarcasmo e a ironia, né? Então, esses aqui, eles uma poesia mais livre, que eu particularmente, é o que eu gosto bastante, né? O soneto ele já muda um pouco, o cordel também, que não é fácil de escrever, cordel, quem é cordelista sabe disso, questão da métrica e tudo mais. O soneto tem mais ou menos essa semelhança com o cordel, porque precisa ter essa métrica, tem que ser uma coisa perfeitinha, vamos dizer assim, né? É diferente da poesia livre, que você só chega e escreve, né? Então, o soneto é meio que você tem que chegar, pensar, né, e escrever. A poesia livre ela é mais espontânea, né? Então, eu me desafiei a escrever um soneto. Como eu nunca tinha escrito, assim, de fato, tanto soneto, então, poxa, eu acho que eu vou tentar, eu vou mergulhar no mar do soneto, né? Apesar de eu não ser, de fato, um sonetista, eu gosto um poeta mais livre, né? Então, nessa tentativa de tentar aprender a escrever o soneto, eu acabei escrevendo esse livro, com a tentativa. Eu não sei se de fato eu me tornei sonetista por ter escrito um livro de sonetos, mas é uma tentativa, né? Então, eu fiz aqui a apresentação que escrever é uma terapia. E diante disso, apresento-lhes a minha mais recente publicação, que é 27 Sonetos de Agosto, um livro com 100 sonetos escritos inspirados no cotidiano da vida. E dentre das influências, uma delas, a qual foi a primeira, foi o Lívio Barreto, um poeta que compôs um movimento literário em séculos passados que ficou conhecido como a padaria espiritual. E existe um contexto que resultou nessa publicação. Quando entrei na Academia Brasileira, na Academia Tauaense de Letras, em 2022, ao estudar o patrono na cadeira 39, Ulisses Bezerra, acabei conhecendo esse movimento literário, né, que me
me chamou a atenção e estimula os poetas cearenses até os dias atuais. Dentre eles, eu me senti inspirado a escrever esse livro de sonetos. Uma coisa mais formal, agora vamos destrinchar isso aqui. O que é padaria espiritual? Quem é Lívio Barreto? Né? Então, em 2022, eu meio que tive essa ideia de trabalhar esse livro de sonetos, né? Porque em 2022, dia 4 de junho, eu entrei como membro da Academia Tauáense de Letras, né? Então, eu componho a cadeira 39, que é o patrono Ulisses Bezerra, que ele é de Arneróis, né? Então, é uma época mais ou menos não, é a época de Machado de Assis, uma época um pouco romancista, né? Então, nessa época de Machado de Assis, havia uma grande influência da França, em Fortaleza, né? Então, com essa ideia de combater essa influência exterior, né, em tornar uma fortaleza francesa, né, a capital com muitas características da França, esses poetas inventaram essa padaria espiritual. Mas qual o significado dessa padaria espiritual? Né? Padaria espiritual é o quê? O pão que a gente come todo dia. Né? Todo dia a gente come o pão, o café da manhã, o café da tarde. Então, eles trouxeram essa simbologia, né? Que é também que envolve o parnasianismo, essa questão simbólica também, que é outra linha literária, né? Além do romantismo. Então, o pão de cada dia, que seria a poesia de cada dia. Então, o pão que alimenta o nosso corpo é a mesma, se assemelha à poesia que alimenta o nosso espírito, né? A padaria espiritual. Então, tem essa relação simbólica entre a poesia e o pão diário. Então, aí eles criaram um regulamento que é muito interessante, vale a pena ler, né? Um regulamento que é muito semelhante com o regulamento que a gente precisa cumprir para compor uma academia de letras hoje, né? Você tem que ter um livro publicado, tem que ser uma indicação, né? E você tem que participar das atividades, estar sempre produzindo nessa questão literária e cultural. Então, o que a gente observa hoje já é uma coisa que vem há muitas décadas, né? Então, para se ter ideia, dessa padaria espiritual surgiu a Academia Cearense de Letras. Como alguns dizem, o Ceará ele é muito ousado, né? É interessante o Ceará ser ousado assim, como a gente observa, porque de tantas coisas que foram para além do Ceará, além das fronteiras cearenses, partiram, foram fundadas no Ceará. A exemplo disso, a Academia Brasileira de Letras, ela surgiu depois da Academia Cearense de Letras, né? Então, a partir dessa padaria espiritual, teve uma grande influência, né? Teve uma grande influência na criação da Academia Cearense de Letras. E a partir disso, se não me engano, foi 2 anos ou 4 anos depois, surgiu a Academia Brasileira de Letras, a ABL, né? Então, o que é que tem a ver tudo isso aqui com esse livro de sonetos? Tem uma relação bem direta e indireta ao mesmo tempo, porque a partir desses estudos aqui, dessas pesquisas que eu fiz aqui do Ulisses Bezerra, que eu descobri essa padaria espiritual, né? Então, o Ulisses Bezerra, ele estava entre os 5 primeiros ali que fundaram essa academia, essa padaria espiritual. Então, hoje em Fortaleza, talvez alguns conheçam, existe uma avenida Antônio Salles. Mas quem é Antônio Salles? Antônio Salles foi um dos presidentes da padaria espiritual. Ele que meio que fundou, né, teve essa ideia. A ideia meio que partiu dele. E Antônio Salles nunca frequentou a universidade e falava outras línguas, falava francês, entendia bem do latim. Foi convidado mais uma vez para compor a presidência da Academia Brasileira de Letras. Porém, como ele era muito tímido, né, ele recusou, né? Aí era amigo do Machado de Assis,
isso, a gente encontra esses registros da qual eu falo em livros, né? Existe uma coletânea cearense, não lembro agora dessa coletânea, mas fala de vários autores cearenses, né? Vale a pena conhecer. Então, As Aves de Arribação, se não me engano, é um dos títulos de Antônio Salles. Né? Aí, Ulisses Bezerra escreveu alguma coisa, que é o patrono, ele escreveu alguns poemas se não me engano, foi alguma crônica ou ensaio literário. Né? Então, beleza. A partir disso, eu conheci o Lívio Barreto. Lívio Barreto também ele compôs a Padaria Espiritual. Aí a vida de Lívio Barreto foi curta, né? Se não me engano, foi com 26 ou 27 anos que ele morreu. E escreveu apenas um único livro, certo? O que é interessante é que no dia ele entregou o manuscrito em um dia para um amigo seu para publicar no outro dia. Só que ele morreu nesse mesmo dia e não viu seu livro publicado, né? Então, é um pouco triste esse contexto aqui do livro Barreto, né? Porém, a sua poesia existe até hoje. Aí, qual era o estilo poético de Livre Barreto? O soneto. Então, quando eu digo aqui que um dos poetas que me estimularam a escrever soneto foi o Livre Barreto, entende? É, é, mas, mas só porque ele escrevia sonetos ele me estimulou? Não, é porque ele traz uma filosofia na sua escrita profunda, existencialista, né? Angústia, fala um pouco da angústia, né, da existência humana, né, o fato da vivência social, a questão. Existem alguns textos também, né, que falam sobre a escrita. Então, a partir disso, isso me estimulou a escrever, deu o pontapé, né, a ideia meio que partiu do conhecimento dos sonetos de Livre Barreto. Né? Então, ousei, né, como cearense ousado, como as coisas partem do Ceará, como eu citei agora há pouco, ousei escrever soneto, sem nunca de fato ter publicado um livro de soneto, porque às vezes eu observo esse detalhe, certo? A gente não vai conseguir escrever nada se não colocar em prática. Ah, mas eu não sei escrever. Essa é a questão, entende? Eu não sei escrever um ensaio filosófico. Cara, vai escrevendo, se senta e vai escrevendo, né? E vê no que dá. Escreva o que vem na tua mente, né? Depois você vai moldando o estilo da escrita, entende? Então, por que sonetos? É uma questão que eu coloquei aqui na apresentação. A razão pela qual esse livro é apenas de sonetos está na razão de que Livre Barreto escreveu apenas um único livro de sonetos, como eu citei agora há pouco. E, semelhantemente, são textos que trazem temas como as paixões humanas, como sempre tem o costume de grafar, né? Assim como os sonetos existencialistas e a arte de escrever como um meio de fuga da realidade e, claro, o amor. Enfim, como cita um filósofo grego que diz que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que queremos fazer, assim eu fui escrevendo sonetos na busca de aprender a escrever sonetos. Aqui dá quase um nó na nossa cabeça, mas é mais ou menos o seguinte: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que queremos fazer. Quem cita isso é Aristóteles, né? Então, você tem que ir fazendo, vai escrevendo, né? Até você realmente aprender a escrever, né? Então, nessa tentativa de aprender a escrever sonetos, eu fui escrever sonetos, né? Aí, por que 27 sonetos de agosto? É uma pergunta que me fizeram hoje, né? Que, poxa, mas são 27 sonetos? Não. O livro contém 100 sonetos, e não 27 sonetos, como está no título. Mas de onde vem esse 27? Eis a questão que eu citei agora há pouco. Esse livro era para ter sido publicado ano passado. E ano passado era, na verdade, dia 14 de agosto, né?
onde eu completaria 27 anos de existência, né? E não foi, né? Então o livro cochilou e eu não mudei o título também, porque nesse ano já seria 28 sonetos de agosto, só que cada caso é um caso, cada ano é um ano, cada momento é um momento, né? Então os livros, então por mais que eu mudasse o título, o texto, o soneto, se remeteria ao ano passado e não a esse ano, né? Então ficaria uma coisa atravessada, o título que foi criado num ano, só que o texto é de outro. Então, 27 sonetos, que era para ter sido publicado dia 14 de agosto, na qual completaria 27 anos, ficou essa ideia de 27 sonetos de agosto. 27 anos da minha existência que eu fiz em agosto. Porém, esse ano é um novo ano, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Bom, como eu citei aqui, era para ter sido publicado, né? Então, a sinopse é uma coisa bem curta que eu fiz, que eu já até citei algumas coisas aqui já, de um modo geral. Então, soneto. O livro trata de uma tentativa de aprendizagem sem anseio do escritor escrever um soneto. Então, neste livro conterá assuntos relacionados ao amor, às paixões humanas, alegrias e prantos, tudo o que pôde ser escrito, coisas que acontecem na vida humana. Dentre eles, haverá a inspiração inicial, que foi desse poeta, como eu citei agora há pouco, Lívio Barreto, que morreu cedo, deixando apenas um livro publicado por um amigo. Na busca de aprender a escrever o soneto, eu tomei das águas de Castro Alves, Vinícius de Moraes e a apaixonante e belíssima Cecília Meirelles. E não posso deixar de falar desse cotidiano do dia a dia, né? Do dia a dia humano. Eu escrevi sentado em uma praça enquanto os carros iam, né? Enquanto os carros iam, os pássaros vinham, buscando não só a perfeição, mas a feiura. Não só a perfeição que eu busquei, mas escrever a feiura, né? Que fosse digna de ser escrita em um pequeno texto, soneto, né? Então, onde é que está publicado esse livro? Bom, esse livro foi editado pela editora Sertões, né? A qual eu estou como editor, eu mesmo que editei o livro, assim como os outros, e está publicado na editora, no site da editora Wiclap. Então lá você entra no site, né, pesquisa lá Ícaro Rodrigues da Silva, vai estar lá. Então 27, ou 27 de agosto, vai estar lá. Né, você pode fazer o pedido lá mesmo, né, e pede quantos quiser. Né, e tem a questão também que não está um preço acessível. Né. Galera, vocês que estão entrando aí depois, aí, sejam bem-vindos. Aqui se trata de uma live de uma apresentação sobre o livro 27 Sonetos de Agosto, que está sendo publicado agora. Né? Então, beleza. Eu acho que é isso, galera. Eu já citei aqui algumas coisas. Então, o livro ele tem 120 páginas, 119, 120. Né? Existe um contexto muito interessante. Né? O livro, ele às vezes não surge assim de repente, surge a ideia do livro, mas o livro ele vai é uma construção. É um, o livro é um conceito que você vai construindo com o passar do tempo, com as reflexões, né, com o que você vai lendo, com o que você vai presenciando no dia a dia, com as histórias que tu vai escutando, as experiências que tu vai trocando com as pessoas, né? Então, o livro é essa construção. Por mais que a gente tenha a ideia de escrever um livro, a ideia está na nossa mente. Porém, essa construção, esse processo é necessário, né? Porque não é do dia para a noite que o livro sai para fora. Então, vou aqui falar mais um pouco aqui, né? Aqui vou procurar um soneto para fazer uma leitura. Aí a dedicatória. Eu sempre tento dedicar esse livro aos livros da natureza. Eu sempre gosto de citar muito essa questão, que eu aprendi não só pela experiência da vivência do interior, né, mas também com um dos heteronônimos de Fernando Pessoa, que gostava muito da natureza. Né?
Então, eu tento sempre buscar isso. Também o Manuel de Barros, que ele cita bastante, essa questão do gosto pelos pássaros, né? Então, isso para mim é uma coisa intrínseca, né? É uma coisa inerente. Para onde eu vou, eu levo essa questão da natureza comigo, né? Então, esse livro eu dedico eles aos persistentes das artes, aqueles que estão sempre em um processo contínuo de contar o dia a dia através das palavras escritas, pois escrever é viver. No momento que deixo de escrever, eu deixo de viver. Por isso, esse livro é dedicado aos artistas da palavra. Né? E beleza. Aqui tem um livro que tem um soneto, né, que é do Livre Barreto. Né? Então, um soneto que ele trata sobre essa questão da escrita mesmo. Né? Então, vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Esse soneto está contido em um livro dele, nesse livro dele que eu mencionei. Né? Então, vamos lá. Para escrever. Eu mergulho a pena no tinteiro e cismo. Cismo em quê? E a pena entre os meus dedos presa como uma alma suspensa sobre o abismo. Da dor que treme de frio e de surpresa. E o caos de pensar, nevoeiros da incerteza. Silêncio, calmaria, atroz mutismo. E o coração é uma fornalha acesa, uma cratera a vomitar no abismo. E neste vácuo, neste desespero, eu quero debalde, inutilmente quero dizer, nem sei o que dizer, Jesus. Eu tenho o mar sobre o peito e a tempestade. Na alma, e sou mudo. Oh, Santa, tem piedade. Surge e beija-me e diz, faça-se luz. É, é muito profundo o soneto dele. Ele fala bastante aqui sobre a arte da escrita. É um mergulho apenas no tinteiro. É uma característica, né? Escreveu com penas, né? Eu mergulho apenas no tinteiro e cismo. Cismo com o quê? O que é cismar? Cismar, em outras palavras, em uma questão filosófica, seria o espanto filosófico, né? Eu cismo com o quê? Com o mundo, aquilo que poxa, não tem conexão, sabe? Contradições. Então, eu cismo com alguma coisa. Seja uma questão social ou não, seja uma questão existencialista, eu cismo com o quê? Por que eu existo? Então, é cismar, né? Aí pergunta, eu cismei em quê? Né? E a pena fica presa entre os meus dedos, né? Como a alma suspensa no abismo, no abismo. É interessante a gente imaginar isso aqui. Você, com a caneta, né? A pena fica presa, enquanto que a alma fica entre vai ou não vai, nesse abismo. Ou seja, escrevo ou não escrevo? Eis a questão. Né? Olá, seja bem-vindo. E o caos de pensar. Caos, quando essa palavrinha caos me remete a um filósofo que eu admiro bastante, que é o Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que ele fala sobre esse caos. Todo mundo tem um caos que a gente tenta controlar internamente. Né? É uma questão do interno para o externo, que às vezes do externo para o interno. Então, existe essa tentativa, essa busca de equilibrar esses mundos entre eu, interno, e esse mundo afora, né? Então, existe esse caos que a gente tenta contornar e tudo mais, né? Então, esse caos de pensar nevoeiros da incerteza, certeza da vida, né? E o silêncio, a calmaria. E o atroz mutismo. Mutismo é uma palavra interessante, de mudo, né? E o coração é uma fornalha acesa. Isso aqui já se remete à questão, até uma questão de paixão. E o coração é a fornalha acesa. Tipo, muita coisa para escrever que eu não sei o que eu escrevo. A gente fica amarrado, né? E a cratera a vomitar no abismo. Neste vácuo, nesse desespero de não saber o que escrever, de tantas coisas que brotam no coração, né? Esse mar no peito, aí ele busca
no final do texto, né? Ô Santo, tem piedade de mim, que fica nessa questão se pula ou não do abismo, se escreve ou não o que há de escrever, né? Tem piedade de mim, surge e me beija e me faça luz, né? A partir daquilo que eu escrevo. Então, aqui é Lívio Barreto, que é um soneto que eu coloquei aqui no início do livro. Eu gosto sempre de citar, colocar algum texto que me estimulou, algum texto que eu acho interessante, sempre no início, e às vezes coloco no fim do livro também, né? Então vamos mais para frente. E também um detalhe que eu gosto bastante de fazer nos livros é deixar uma página em branco. E deixo o seguinte conselho: esta página em branco, né, escreva nessa página a primeira coisa que vier na sua mente. Então, isso aqui vai estar lá nesse livro de soneto, né? Então, você vai ver essa página em branco, é a primeira coisa que você pensar, você escreve. Se você pensar demais, não escreva, né? A primeira coisa. Beleza? Seguindo aqui. Então, aqui tem um sumário, onde alguns títulos de alguns sonetos, por exemplo. A Árvore da Minha Vida, Soneto da Alegria, ao Padeiro Lívio Barreto, que é um soneto que eu fiz em homenagem a ele, Soneto do Poeta, a Obra Rara, A Cada Agosto, Cismar, que são A Prece da Vida, Receio da Morte, Medo da Vida, Lua Imaculada, que são alguns títulos de alguns sonetos, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura de alguns aqui, que é a parte que eu gosto bastante, né? É uma escrita. Beleza, aí eu deixo aqui a última página, antes de entrar definitivamente no livro. Prepare um café quente e vamos às leituras. Então, prepare o seu café, né? É claro que já está à noite, né? Não é tão recomendável. Café só é bom para quem realmente vai escrever ainda, numa hora dessa. Eu sou um eterno amante do café. Então, toda vez que eu vou escrever, eu gosto sempre de ter uma caneca de café ao lado. É estimulante também, né? Beleza. Então, o primeiro soneto, que se chama A Árvore da Minha Vida. E lá vamos nós. Árvore tagarela e muda, vivíssima no alento aterrador, plantada quando ainda era muda, e agora tens uma bela flor. Os galhos que com o vento balança, como música, uma vida. A melodia que se dança, mesmo que dolorida, as tuas raízes profundas, és o teu fundamento, onde te fundas o teu melhor pensamento. Do mundo sou apenas um galho, vim da raiz, vou devagar e nunca calho. Árvore da minha vida. O que é que a gente pode interpretar aqui rapidamente? Que a gente é uma árvore, né? A gente é uma planta que a gente tem que ir cultivando, nos cultivar diariamente, né? Ler é uma coisa que eu gosto muito de mencionar. A gente tem que estar lendo muito, assim, todo dia. Ou se não tem esse costume, a gente vai pegando esse costume aos poucos, né? Mas ler alguma coisa ou outra, porque, querendo ou não, a gente lê todo dia. Só que a gente não lê definitivamente a literatura, pegar um livro de Machado de Assis e ler, pegar um poema, mas todo dia a gente faz leituras, né? E diferentes tipos de leitura, né? Também a gente escreve todo dia, né? Só que não é uma escrita distinta dessa aqui, né? É uma escrita necessária, que a gente tem que se comunicar. A comunicação, ela é uma coisa que é inerente, né? Está ligada diretamente ao ser humano. Sem a comunicação, a gente não pode transmitir aquilo que a gente pensa, que a gente sente do mundo, né? E a gente não pode escrever. Então, a comunicação é uma coisa inerente, né? Então, cultive, né? O conselho que eu deixo para vocês é uma coisa que eu tento fazer comigo, nos cultivar, né? Então, a cada livro que eu escrevo é como se fosse um galho que eu vou deixando, que eu vou cuidando, sabe? Então, como é que eu me cuido, né? Lendo,
me aprimorando, né? A gente vai conhecendo, trocando experiências, como eu mencionei já. E isso é um tipo de cultivo, de irrigação, uma coisa até de agricultura, né? De cultura. Cultura vem de cultivar, né? Cultivar o quê? Nós, né? A gente é uma árvore nesse peito. Então a gente tem que estar lendo, né? Buscar experiências, viajar, conhecer pessoas, que há diversos modos de nos cultivar, né? Então a cada livro que eu leio é um galho. Eu vou lendo, quando eu publico, cresce um galho, né? Então vamos lá para outro soneto. Deixa eu ver aqui. Beleza, vou ler esse aqui, o terceiro soneto, que é Ao Padeiro Livre Barreto, né? Então, Livre Barreto, um velho poeta, no corpo de um jovem perdido, eternizou-se na existência da história, pelo pouco que tens escrevido. E assim, que nem Antônio Salles e Ulisses, que foram padeiros, em busca de novos ares, partiram para Fortaleza viver como caixeiro. E Livre foi um poeta e não pareceu sê-lo. Naufragou no mar e nadou. Relata a experiência no livro Dolentes, o único que deixou. Dolentes foi um livro publicado logo após a sua morte. Oh, que mundo medonho, que falta de sorte! Tivesse escrito mais um bocado, um poeta deste porte, nem a morte o teria levado. Então, isso aqui são características que estão no livro dele, sabe? O título do livro se chama Dolentes, né? Então, existe um soneto nesse livro que, se não me engano, se chama Naufrágio, né? Que isso aconteceu em Fortaleza, parece que ele estava no mar e acabou naufragando, né? E ele teve que sair nadando. E disso surgiu a poesia, surgiu o soneto que ele escriturou nesse livro, né? E a partir disso ele escreveu isso, né? Para dar continuidade à sua existência, né? Então, vamos lá, outro soneto aqui, soneto do poeta. O poeta, ele escreve desolado palavras que ecoam vagamente, que da mente revoam, pensamento póstumos desafogados. Palavras do pomo soam, palavras da mente um fado. Contra a maré, o eu nado, incipiências, se pé em asa, voam. És alma do poeta peralta e arquiprofeta, do porvir estimula tais mágoas. Por ser alma inquieta, é revoltado contra a reta. Ser torto, imperscrutável, eis tuas águas. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui de fato? Uma questão já antiga, né? O poeta é um sujeito torto, né? Uma coisa bem parecida com Vinícius de Moraes. É um sujeito que ele é inquieto diante do que é reto. É um sujeito inquieto diante do que é reto, né? Então, ele é um sujeito torto, ele gosta de curvas, ele gosta de imperfeições, e a partir disso ele faz a sua poesia, né? Então, Arquiprofeta é um sujeito que existe essa questão espiritualista, que o poeta também ele costuma ver o futuro através da tua poesia, né? Então, deixa eu ver outra aqui. Não sei quanto tempo já está a live aqui. Vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Beleza. Vou aqui fazer mais algumas leituras. O soneto número 6, que se chama A Cada Agosto. A vida é um doudo sonho. Se não é doido, não seria vida. O sol quer amar a lua e é tão tristonho. Quando ele nasce, ela se vê sumida. Se sempre foi assim, que medonho. A lua que sempre perdida, por não ver o sol, o risonho
alumiar da sua vivência dolorida. Ontem era novo o rosto, mas fico velho de agosto a agosto. O que foi triste ou me foi risonho, agora me faço nesta filosofia. O agora de amanhã é outra melancolia. Que gracejo, pois a vida é um doido sonho. Isso aqui foi exatamente no mês que eu estava completando o ano, né? Então, a cada agosto eu fico mais velho, né? Então, a vida é um doido sonho, porém, se não tivesse essa loucura, né, não seria vida. Mas lembre-se, a boa loucura, como diz Erasmo de Roterdã, é um livro que eu até recomendo para os leitores. Erasmo era um filósofo, um grande pensador. Ele escreveu um livro que se chama O Elogio da Loucura. Então, ele começou a endeusar a loucura como uma coisa boa. Mas é preciso observar bem o modo que ele coloca, porque aquela boa loucura. O que seria essa boa loucura? Essa loucura que faz a gente ser poeta, a gente se apaixonar, a gente correr atrás de sonhos que para uns não tem sentido, para outros tem muito sentido. Então, esse tipo de loucura que faz a gente percorrer as coisas que acrescentam na nossa existência, né? Deixa eu ver outro texto aqui. A natureza humana. Deixa eu ver esse aqui. O soneto número 7. A natureza humana. Diante do globo que gira, onde se encontra a alma pura, há sempre uma nódoa escura que faz a alma rir, que doçura. No globo, a humana criatura, que em tentação caíra, toda alma que suspiro ri, sorrir redundâncias que murmuras. A época de estio diante do globo sombrio, o que mais é o desejo de fugir-te do que é selvagem e bruto. Existir poeta é quase um luto em que a vida não lhe beija. Né? A natureza humana é uma questão profunda, né? Que é o ser humano, né? Quais são as características humanas, entre esse humano que a gente é o humano social, o humano animal, os instintos animais. A gente tenta fazer isso aqui é o caos, como eu citei agora há pouco, né? Existe um caos quando você não consegue conciliar a natureza animalesca do ser humano com essa natureza social civilizada, porque uma reflexão política. Se você for dar uma lida nos filósofos políticos, ele vai tratar muito sobre antes do sujeito ser um ser social, ele é um ser animal. Então, para isso, ele se educa para poder se tornar um ser social, um ser civilizado, um cidadão. Né? Livros que eu recomendaria para você ter essa reflexão seria Maquiavel, Thomas Hobbes, Leviatã, O Príncipe de Maquiavel, teria do Espírito das Leis, do Montesquieu, que também tem John Locke, que é o segundo tratado do governo civil, também tem, se você for pesquisar os filósofos iluministas, né, eles vão retratar muito isso, né, essa questão que eu falo, que antes o humano ser um ser social, ele é um ser animal, ele cita muito, o John Locke cita muito nesse livro que eu citei agora, o segundo tratado do governo civil, né? E tem outros diversos livros, né? Eu estou me remetendo apenas a um período filosófico, que é a filosofia moderna, logo depois da Idade Média, mas existe outros que se trata de filosofia mais recente, beleza? Mas dando continuidade aqui, vou ler aqui mais uns dois aqui, a gente encerra, que já deve estar um pouco longo, a live. E conforme for passando o tempo, eu vou publicando aqui alguns sonetos. Aí vocês vão acompanhando aí também, tá? Deixa eu ver aqui outro soneto bem legal. O soneto sem sentido. A vida não tem sentido. O besouro tem ouro. O besouro tem ouro. Isso aqui é meio que um trocadilho de palavras.
A vida não tem sentido. E o besouro tem ouro, mas não vale R$ 1. És cara a carne do touro. A vida não tem sentido. A libélula voa pelo ar, enquanto que existe uma lula que está a nadar. A vida não tem sentido por questão de uma vogal. Se morre no mar, mar, que causa mar sem sentido. O toco não é oco, mas tem oco no toco. Queres ter amor no peito? Chinelo tem um elo. Borboleta sabes de metamorfoses. Não tem sentido este soneto. Entendeu? O toco, essa parte final. O toco não é oco, né? O toco não é oco, mas tem oco no toco. Queres ter amor no peito? Chinelo tem um elo. A borboleta entende de metamorfose. Não tem sentido este soneto. Né? O chinelo tem um elo. Né? Que é uma brincadeira com as palavras. Né? Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui foi até inspirado no soneto do soneto não, uma citação do Shakespeare, né? Que o que se bebe o que se bebe quando a gente se engasga com água? Alguma coisa assim que o Shakespeare cita, né? Então, diante disso, eu coloquei assim: o que se bebe quando com água se engasga? O que se faz quando há palavras para escrever e a tinta acaba? O que faz para matar a sede quando o pote seca? O que se faz só quando morre é que se deseja fazer festa. O que se faz quando o amor acaba? Palavras sem sentimento, tudo se acaba, o peito rasga, fica só no pensamento. Né? É muito legal. Tudo inspirado no Livre Barreto, né? Então, escrita mais profunda, intensa. Deixa eu ver aqui outro. Esse aqui também, acho que é uma questão mais romântica. É o soneto número 20. Se lhe dou a lua, é o título, né? Se eu lhe desse um beijo, querias dois. Se eu lhe desse dois, três seria o desejo. Se eu lhe abraçar, olhando os olhos teus, olharia os meus, desejando o mar. Se eu lhe desse uma estrela, tu querias a lua. Se eu lhe dou a lua, terias que levar o sol com ela. Se lhe dou o meu coração, se lhe faço uma canção, eu aprendo até violão, faço até revolução, dou-lhe uma constelação, mas sinta o amor no beijo dessa profunda respiração. Isso aqui é uma questão de um desejo sem controle quando a gente quer além do que a gente tem. Né? Deixa eu ver outro aqui. Eu falo de muitas coisas nos meus textos, né? Deixa eu ver aqui. Noite Pálida. Riso da Mocidade. Vou ver esse aqui. É o soneto número 25. Caminhar com uma certa suavidade diante da batalha, sorria. Encontrar a certa felicidade, quem percebeu que ela não correria. Sorrir na mocidade é levar para a velhice o mesmo riso. Não sei o que dizer, o que rima com tanto otimismo. Nascer sangrando, viver com sangue na mão, viver a doer, viver bem e morrer chorando. É uma alegria fatálica no coração. Triste é esperar muito deixando de viver. Às vezes eu até me surpreendo com alguns textos que eu escrevo. Esse cismar, como aqui mesmo diz, né? O Livre Barreto.
Porque quando você escreve um texto, aí deixa esse texto cochilando lá, aí você esquece esse texto. Aí, por exemplo, daqui a 6 meses você acaba encontrando esse texto sem querer e você acha que esse texto não é seu, né? Então, há essa estranheza. Poxa, eu escrevi isso aqui, mas não, parece que não foi eu. Né? Essa estranheza com você mesmo, de uma escrita que você fez. Existem várias interpretações. A gente pode fazer a reflexão aqui de que se eu escrevi esse livro no ano passado e esse ano é outro ano, esse ano eu sou uma outra pessoa distinta da época em que eu escrevi, entende? Então, a gente observar a questão do tempo e espaço, né? O tempo e espaço sempre é uma coisa que sempre está mudando. Tempo, espaço e a pessoa. É até uma característica das narrativas, né? Observar sempre o tempo, o espaço, a pessoa, o sujeito, né? Que eles estão sempre mudando. A gente lembrar de uma citação que é muito conhecida, de um filósofo grego da Grécia Antiga, que ele diz o seguinte: pela segunda vez que você entra num rio, né? Nem você e nem o rio são os mesmos. Então, tudo muda, né? Tudo muda, você não é o mesmo. Ontem você era uma pessoa, você é outra, né? Alguma coisa muda e alguma coisa permanece. O que é que permanece? A gente permanece aqui, né? Mas a gente tem que ter essa reflexão contínua para a gente não se prender às ideias que vão envelhecendo, que às vezes não tem nada a ver com a realidade que vai chegando, né? Então, dando continuidade aqui, é, deixa eu ver se é outra aqui, é o soneto 26. Vou ler apenas esse aqui e o último, aí a gente encerra por hoje, tá? Para não ficar muito longo. O soneto 26 se chama Teu Beijo é um Poema. Então, é mais ou menos assim. O seu beijo carrega o poder da mais deusa suprema. Preciso beijá-la e crê-la. Estou poeta e tu, poema. Ô musa, salva-me com o seu beijo. Estou errante sem destino. Teu lábio almejo, dele me faço bobo, um menino. Mostre-me a direção e diz-me, grande diva, por ela caminhar-me-ei. Se for trilho do coração, donde teu amor deriva, se encontra nas estradas do sertão. Uma característica muito sertaneja também, pô. É difícil não falar do sertão naquilo que eu escrevo, né? É uma coisa que eu até mencionei uma vez. Quando eu não escrevo sobre o sertão, ele escreve sobre mim. Deixa eu ver aqui a verdade. O, bom, o soneto número 100, o título dele é 100 sonetos. 100, não de 100 numérico, né? 100 sonetos. Escrever 100 sonetos e ainda não ter aprendido é ter que escrever mais 100, muito café consumido. Escrever 100 sonetos é muito esforço consumido. Nos emaranhados da vida, o verso tem me conduzido. E escrever 100 sonetos parece ser algo obsoleto, mas me foram marcantes. A verdade que aqui cometo é que a poesia é meu amuleto. Levo-a por onde ela me levar. É uma belíssima consoante. Esse é o poema, o soneto número 100. E para finalizar, vou ler aqui, para finalizar, o soneto de Cecília Meirelles. Como eu disse, de início e no fim eu gosto de citar algum escritor. Esse aqui é um soneto bem conhecido, que se chama Motivo, que diz assim: eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre e nem triste. Eu sou poeta, irmão das coisas fugídias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei.
Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo e mais nada. Motivo de Cecília Meirelles, né? Agora, qual é o motivo de tu fazer o que tu faz, da tua existência, né? Qual é o motivo desse livro? Por que eu publico um livro? Para a gente continuar existindo através da poesia, através das palavras, né? A gente se vai, mas a poesia, a nossa poesia continua voando pelos ares, nessa questão simbólica. A simbologia está sempre presente na poesia, né? Então, pessoal, vamos dar por fim essa, essa live aqui sobre esse livro, 27 Sonetos de Agosto. Eu acredito que detalhei bastante, né? E as interpretações continuam, né? Elas são uma coisa contínua, precisa haver essa reflexão contínua, interpretar sempre as coisas. O mundo é questão de interpretação, como diz um filósofo, Arthur Schopenhauer, né? Então, com o passar do tempo, vou publicando alguns textos aqui, alguns vídeos curtos, declamando apenas o soneto, né? E eu espero que tenham gostado da live, né? Comentem depois, pode entrar em contato também. Não, não fique tímido, né? Para a gente ter esse diálogo, esse feedback, né? E próximo livro, né? Como diz um, qual é o melhor livro qual é o seu melhor livro? Aquele que eu não escrevi ainda, né? Porque todo livro faz parte da gente, então é meio que difícil a gente dizer qual é o melhor livro, né? Todo livro que a gente faz se remete a um tempo, ao espaço, aos momentos, às pessoas, entende? Então é meio que difícil dizer qual é o melhor livro, né? Então esse livro aqui de 2023, 2022 para 2023, né? 27 sonetos de agosto. Então, próximo livro, próxima leitura, né? Então, vamos encerrar por hoje. Obrigado, Elide. Quem quiser falar alguma coisa, por favor, não fique tímido. Eu também sou tímido. A Elídia. A Elide também é uma grande cordelista, como eu citei no início, né? Eu já fiz até algumas declamações de uns cordéis dela. Está no meu Instagram ou no Instagram da Biblioteca Pública de Itauá, né? Vocês podem pesquisar, dar essa procurada, até no Instagram dela mesmo, vocês podem entrar e conferir um pouco do trabalho dela. Ela compõe hoje a Escola de Poesia de Itauá, né? Então, a gente está sempre trocando essa experiência sobre a escrita e eu que agradeço, Lídia, né? O Berlando também, professor de português, né? O professor de letras, né? Poeta também, publicou agora esse livro que eu citei. A gente vai trabalhar um pouco, vou fazer uma declamação depois de um poema dele, né, para vocês conhecerem um pouco do estilo da escrita dele, mas é uma escrita muito boa, clara, né, fácil de interpretar, de entendimento. Então, pessoal, eu acho que por hoje já era. Já Oi, é. Opa, deixa eu só ligar aqui para participar aqui um pouco. Tá, na hora. tá me ouvindo? Sim, a satisfação, meu irmão. Muito obrigado, Pronto. viu? Ô, cara, inicialmente eu, mais uma vez, gostaria de te parabenizar pela obra que você acaba de nos apresentar. Senti que é muito prazeroso seus sonetos. E ter uma pergunta a fazer. Aliás, teria Claro. muitos, né? A primeira eu diria, já que um livro que remete à sua data, seu natalício, além disso, esse livro tem muitos, o eu lírico é muito de você, ou não tem nada a ver muito com o seu eu? O eu lírico com a pessoa do poeta. Muito obrigado. Essa questão, eu acho ela interessante, sabe por quê? Porque é uma briga a gente dividir ser o lírico da gente, sabe? Que aí, às vezes a gente não sabe quem é que escreve quem, né? Uhum.
Cara, eu acredito que tem muitas características de fato sobre mim mesmo, sobre o Ícaro, né? É uma coisa tão interessante que eu já busquei fazer essa reflexão. Quem é o Ícaro, né? Então, quando eu questiono quem é o Ícaro, é meio que eu distancio esse eu do Ícaro. Será que o Ícaro não é uma personagem, que é um grande escritor e tal, um poeta? Mas, além disso, quando eu tiro o Ícaro do eu, quem sou eu? Né? Então, é difícil, cara, a gente fazer essa reflexão, porque entra até em questão existencialista, que se você fosse parar para pensar muito, só ficar em deprê. Né? Então, a gente tem a ajuda da poesia e da filosofia para fazer essas reflexões. Então, de fato, tem muito de mim, desse eu lírico, nesses textos que eu escrevi. Né? Eu acho que em todos tem uma consoante ou outra, né? Uma vírgula ou outra, para não dizer o texto todo, né? Sobre as experiências, né? Sobre quando eu falo da questão do amor, né? Existe essa experiência que a gente está sempre buscando conceitualizar essa questão que a gente nem sempre vai dizer o que é o amor, sobre as paixões humanas, quando eu digo assim das paixões, quase em todo livro eu gosto de falar isso. Esse livro se trata sobre as paixões humanas, mas, cara, a gente tem que observar que as paixões é uma coisa bem diversificada, por exemplo. Você pode estar apaixonado pela vida, apaixonado pela literatura, pela natureza, sem que seja por uma pessoa, sem ter esse vínculo com a pessoa. Entende? Então, quando eu digo, esse livro se trata sobre as paixões humanas, ou seja, se trata sobre a vida, a paixão que você tem pela vida, a paixão de você fazer aquilo que você faz diariamente, a paixão pela escrita, né? Aí, de onde é que surgiu essa ideia de paixões humanas? De Aristóteles, entendeu? Porque, vou falar aqui para você, no livro, deixa eu ver, se não me engano, é da retórica, quando ele fala que as paixões influenciam de uma forma é, direta, assim, na questão da oratória, quando você vai fazer um argumento, às vezes é difícil você tirar a questão emocional quando você vai argumentar, porque tem que entrar a razão para desenvolver o argumento. Mas como é que você separa a razão da emoção? Como é que você separa as paixões humanas para desenvolver o argumento lógico? Então, isso é uma briga contínua. É como uma discussão entre a religião e a filosofia. Porém, elas se unem, né, para desenvolver e aprimorar, nos ajudar a nos desenvolver como seres humanos. Né? Então, o eu lírico está sempre presente, esse eu lírico. Será que eu respondi? É interessante. Eu, na verdade, as pessoas também perguntam, né? Às vezes, quando o texto tem assim, um tom mais, digamos, voltado para o romantismo, o amor em si, pessoas perguntam se tem a ver com a gente. Eu disse, não, às vezes a gente está descrevendo algo que presenciou, que sentiu, e não deixa de Sim, estar. Aí, normalmente, também pode ser algo da gente. É como diz você, a gente não conhece a gente mesmo, né? Quem sabe a sim. gente está se escrevendo todo dia a gente, sem perceber que está escrevendo a gente mesmo, não o outro. Mas a pergunta que eu faço, cara, mas por que você decidiu escrever exatamente sonetos? Porque, assim, toda a minha vida, apesar que eu tenho uma obra publicada, recen- recentemente publiquei, e Deus quiser, logo, logo estarei publicando uma segunda, apesar que eu já teria uma, mas não era coletiva, né? Mas a pergunta que eu faço é exatamente porque a escolha pelo soneto, até porque hoje a gente vê assim, teve um momento na nossa literatura que os nossos literários sempre primavam por um tipo, né, de poesia, sempre porque estava dentro daquelas métricas, aquela coisa, porque dependia da época. E hoje tem toda essa liberdade poética, muito dificilmente a gente está mais voltado para esses métodos, mas porque a razão de escrever sonetos. Caraca, velho. Eu posso dizer que não sei?
fazer que nem o Sócrates, né? Não sei nada, sei. Só sei que nada sei. É interessante, Ícaro, enquanto você imagina aí, eu acredito que alguma coisa, acho que até na sua fala, estava tentando te ouvindo, você explicando o motivo de. Sim, eu quero até parabenizar assim, o estudo que você faz sobre os nossos literários, até nossos filósofos, porque dentro da poesia, se não tiver a filosofia, então Com acredito que certeza, o estudo não fica muito bom, né? É, com certeza. você sabe que você já até frisou aí que eu sou professor de língua portuguesa, né? Além de escrever alguns textos aqui, mas acima de tudo sou professor de língua portuguesa. E nessa semana, com uma semana de muitos encontros pedagógicos, e aí eu, juntamente com a professora de língua portuguesa, a gente estava vendo até uns textos, né, de alguns escritores brasileiros, e a gente via tantos recursos dentro desses textos, até a gente que é dentro da área, a gente desconhece. A gente ficou, mas por que ele imprimiu a literação? Por que ele tá frisando tanto recurso tal? Quer dizer, a gente pode até ser um texto bobo para quem não entende, né? Por que repetir tantas palavras? Né? Por que personalizar tanto determinado objeto, etc. Cara, assim, quando você começa a estudar e mergulhar, você diz, então faz sentido esse texto. Eu mesmo desconheci muita coisa da poesia, e depois eu estudando, por exemplo, personalização, só um exemplo, vou citar aqui. Nossa, eu Sim, faço isso. Depois você vai descobrir, o cordel fulano de tal, tem muito essa figura de linguagem. Depois, em nosso sentimento, eu não sei, né, questão de natismo, não sei explicar bem isso, estarei fazendo algo que alguém faria porque queria exatamente realçar determinado, digamos, figura de linguagem. Então, essa atitude sua de hoje produzir um livro só sonetos, eu acho assim muito. Eu acredito, não sei se você mergulhou em alguma época da nossa literatura, se espelhou muito em alguém com que, certeza. né? Porque assim, eu só tenho um soneto e foi lendo Vinícius de Moraes que eu produzi muito soneto e assim, para mim eu não gostei muito porque eu estava mais preocupado com a questão da quantidade de versos do que mesmo com a mensagem do texto em si, entendeu? Não, o Sim, texto do cara que tá ótimo, parece que ele nem olhou as quantidades de linha, etc e tal, e eu aqui morrendo preocupado que eu não poderia ultrapassar, porque você sabe que tem que estar tudo alinhado ali. Então, aí eis a pergunta que eu me fiz. Foi inspirado em quem ou em quem que você produz esse belo livro que você já fez uma bela demonstração lendo vários sonetos. de fato, você, você falou agora, você já me deu a resposta, assim, já colocou a resposta, porque de fato foi inspirado em escritores, em alguma área da literatura brasileira, né? No romantismo, simbolismo, parnasianismo, né? Que influenciaram essa padaria espiritual. E a partir disso, eu conheci o Ulisses Barreto, que escreveu, teve uma vida triste, né? Porque ele não viu seu livro ser lançado, né? Me entregou os manuscritos para ser publicado, só que antes de ser publicado, ele acabou falecendo. E esse livro está hoje ainda, tá rolando aí nesse Cearazão do mundo, né? Então, realmente, ele foi o pontapé, assim, graças a ter entrado na Academia de Letras aqui em Tauá, que eu acabei conhecendo o Ulisses Bezerra, o patrono, e uma coisa levou a outra, né? Do Ulisses Bezerra, aí foi Antônio Salles, aí eu fui pesquisando nas obras, fiquei mais interessado ainda, porque especificamente tinha que estudar Ulisses Bezerra, né? Então era um poeta, e como ele fazia parte dessa padaria e eram vários escritores, aí eu acabei conhecendo alguns outros, que nem o Antônio Salles, que tem alguns livros publicados, tem até alguns livros na biblioteca,
onde ele fala, ele relata. É interessante, tem um texto que ele fala sobre Machado de Assis, sabe? É, mais ou menos assim, ele fala que Machado de Assis é como se fosse aquele pai, sabe? Ele coloca a mão no seu ombro e começa a caminhar com você, ele aconselhando, sabe? Essa questão de pai. Meu filho, né? E começa a lhe dar conselho com a mão no ombro, né? E por sua timidez, infelizmente, ele não compôs a presidência da Academia Brasileira de Letras. O mais inteligente era. E eu fico com um pé atrás não, com esse cismar. Como é que um cara nunca frequentou a universidade, né? E entendia da língua francesa, do latim e tudo mais, né? É tão interessante isso, né? É para se ter ideia de que até o Machado de Assis também, né? Ele não chegou a frequentar a universidade, né? Era gago também. Aí, aí, poxa, será que o conhecimento vai para aqueles que leem livros? Há um equívoco, né? Porque, por exemplo, como é que um profeta do sertão ele vai dizer que vai chover? Então, a partir das experiências que ele tem, né? Aí, um gancho puxando outro aqui. Os profetas do sertão, que eu observo bastante, é uma coisa que os filósofos pré-socráticos faziam, né? Que era o quê? O Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito. Então, eles buscavam respostas sobre a vida na natureza. Uns diziam que o sentido era o fogo, era o oposto. Diziam que o sentido da vida é a oposição. Então, só existe amor se houver ódio, né? Para você saber o que é uma coisa e o que é outra. Outros diziam que era água, porque a maioria do nosso, mais de 70% mais ou menos, do nosso corpo é água. Se a gente olhar o globo terrestre, né, mais de 50% é água, né? Então, a relação desses pré-socráticos com os profetas do sertão é uma coisa bem interessante, porque o profeta do sertão, por exemplo, ele vai olhar um formigueiro, né? Aí ele vai dizer, ó, a partir desse formigueiro aqui, ele vai dizer se vai ter inverno ou não. E se vai, qual é a intensidade desse inverno? Isso é tão lindo, velho. A experiência, o empirismo, que é uma coisa que às vezes a gente se nega, né? Que não está no livro, mas a partir disso aqui, dessa experiência, a gente escreve livros. Aí, complementando, para finalizar essa questão, Livre Barreto deu pontapé na escrita desse livro aqui, de sonetos, cara. É um desafio. Eu nunca tinha escrito assim, é um livro, assim, um soneto outro, tudo bem. Agora, um livro de sonetos é outra coisa, né? Então, Livre Barreto e Padaria Espiritual. Recomendo. Muito bem. Na verdade, você colocando aí a questão aqui, nossa, e você ter colocado bem antes sobre Patativa, também é um dos poetas que me inspiram bastante e fico me perguntando quando leio, por que o cara analfabeto, e quando você fala de métrica, sempre nesse mundo, não é muito minha praia, já deixo logo claro, e fico perguntando, é que o cara é analfabeto, ele mesmo diz, né, na sua autobiografia, e quando você Sim, vai analisar, é claro que não são métricas perfeitas, mas é uma poesia muito rica. sim. Além dessa riqueza métrica, não sei nem expressar o tamanho da mensagem que transmite o poeta retratando-nos. Né? Então, Sim. perfeitamente o Nordeste, né? Nordeste, É, nordestino. É é, incrível essa coisa, né? a gente, a gente tem aqui um grande exemplo aqui, os repentistas. Aí você, tá, quando você se senta para escrever, você tem uma possibilidade de pensar, de você pensar o que você vai escrever. E quando você está tocando a viola, que você não tem possibilidade nenhuma, você faz ele na hora. Mas interessante, né? Como é que um repentista cria um repente assim na hora, um improviso na hora? E com métrica e tudo, como se ele tivesse escrito, entende? É incrível. Isso é, isso é uma coisa inexplicável, cara. E ele não leu esses livros todos que a gente lê, esses clássicos e tal, não leu Lusíadas, né? Não leu
não leu Odisseia nem nada disso. E os caras estão aí, fazendo repente. Não é interessante? Perfeito. Cara, é assim, como disse que eu tenho um único soneto escrito, em homenagem a essa sua. Já é a sexta publicação, né? Se não me engano. Essa aqui é a 10ª. É qual? É a sétima? É a 10ª já. Isso, então tô atrasadíssimo. É uma peleja. Aí vale a pena, compensa. Você É já é uma um, realização publicar um. você já é um grande ícone da cultura tauaense, e não da nossa região, do Nordeste mesmo. Então, aqui eu vou ler aqui meu único soneto, né, e vou te dedicar por essa tua publicação de hoje. Diz o Por seguinte: favor. Soneto do desprezo. As palavras pesam em meu pensar profundo, são alma e corpo e suor. São os olhos em lágrimas que traduzem as dores deste mundo. O tempo traz lembranças de amores que se foram, saudades até dos mais simples encontros, tristezas, desilusões, desencontros. O tempo apaga, a paixão não correspondida, mas deixa as cicatrizes, dor e mágoas. Em um recanto nebuloso, o silêncio dá espaço ao meu monólogo tenebroso. Eu gostaria de dedicar a leitura desse soneto nesse momento por a ocasião da publicação do seu novo livro. É uma satisfação. Existe algum contexto romântico aí, né? Então você me interpretou perfeitamente, que nos meus textos eu gosto muito de colocar, às vezes, esse tom mais romântico, né? E brincar com as palavras, sabe? Brincar de viver, né? Através das palavras. Aqui tem uma grande conhecida nossa aqui da escola. Ela gosta de crônica e também de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos também, ele é profundo, ele é muito erudito, porque é difícil de interpretar. Ele usa palavras, ele mistura um latim com um monte de coisa, velho. É difícil o cara interpretar, mas é um grande. Né? Considerado o poeta da morte, se não me engano, porque ele realmente ele vai lá no porão do nosso ser falar sobre a vida, sabe? Augusto dos Anjos. Recomendo também. Né? Deixa eu ver aqui quem comentou mais aqui. Castro, os amantes da literatura, um bate-papo literário. Muito obrigado, de verdade. Deixa eu ver aqui quem mais comentou. Oi, Jesus, Igor, amigo Evaldo, poeta. Seja bem-vindo, Evaldo. Deixa eu ver aqui mais. Bom, eu acho que foi isso, a Danúzia também. Muito obrigado, Thaís. Crônica. Eu ainda não ousei em escrever crônica, né? Nem contos, né? Nem de fato romance. O romance ele requer um tempo muito cuidado, muita atenção para escrever um romance. Né? O conto exige um certo tempo também para se dedicar a ele. Né? A crônica a gente é uma coisa mais rápida, mas tem que observar os detalhes também, porque para não misturar crônica com conto e misturar os gêneros, né? Assim como a gente observa quando a gente escreve, quando a gente coloca Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes e esse livro de sonetos, então tudo é poesia, né? É fácil a gente olhar assim, generalizar, tudo é poesia. Tá, com certeza. O Pedro, boa noite, Pedro, tudo bem?
Então, vamos lá, tudo é poesia, mas se a gente for detalhar, tratar tudo isso aqui, são estilos diferentes da escrita poética, né? O soneto é um tipo de poesia, né? O Manuel de Barros escreve um tipo de poesia, Fernando Pessoa também, né? Entre a poesia livre, o soneto, o cordel, o repente, são poesias, porém, o estilo é diferente um do outro, né? Então, tem gente que gosta de escrever mais sonetos, tem os cordelistas, que nem a Elide, ela é cordelista de fato, ela escreve o cordel, né? E temos outros também, né? Então, pessoal, aí, se eu fosse lhe dar uma dica para você escrever um livro, seria de poesia? Escreva poesia, escreva poesia. Não, tá? Por quê? Porque às vezes o seu estilo de escrita é distinto, né? Às vezes tu gosta de crônica, você gosta de escrever um conto, um ensaio filosófico, né? O meu conselho, de modo geral, seria que escreva, né? Independentemente do gênero textual. Eu escrevo geralmente poesia, né? Soneto e tudo mais. Agora que eu estou usando a escrever ensaios filosóficos, né? Estou trabalhando em outro livro que se trata sobre comentários sobre a ética aristotélica. Esse livro requer uma certa dedicação, distinto do soneto, né, e da poesia normal, né? Então, galera, Oi, eu acho que... Oi? só para encerrar, acho que a questão do tempero, as pessoas estão prestigiando, né? Você Sim, falando sobre as obras literárias, sobre determinados gêneros, sim, eu tenho muito contato com as pessoas que querem publicar o livro e dizem assim, mas eu tenho sim, dúvida, eu não sei se o meu gênero está bom, não sei, aquela coisa toda. A gente sempre tem essa insegurança e é próprio ter mesmo, né? Acredito que vocês teve muito, e acredito que já tem. sim, certeza. Só enfatizar aí o que você está dizendo, que dependendo do gênero que você vai escrever, pode ser até a notícia, escreva, porque um dia a gente sabe que a crônica foi a, foi a notícia, né? Até que quando ela foi enriquecendo de elementos e foi se diferenciando um pouco da notícia, mas puramente era notícia. Então, mas a questão literária quando você começa a escrever, você começa a enxergar outros mundos e cair dentro dessa riqueza literária é magnífico, porque, sei lá, eu acho que eu tenho ela como terapia também. Sim, Eu me encanto com cada gênero que eu leio. Eu até falei para você pessoalmente que quando eu li o último romance, que é uma obra muito extensa, eu já estava me vendo escrevendo um, só que infelizmente não tenho tempo, não tenho como debruçar em realmente. cima de um romance. Mas se eu ler um bom cordel, se eu ler um bom conto, uma crônica, no final eu quero também produzir, de repente, será que eu tenho, É muito né, condições para interessante. isso, tenho tempo para isso, tenho cabeça para isso, mas é só paixões mesmo. Cara, eu quero agradecer aí, certo? Eu, mais uma vez, te parabenizar, obrigado por permitir minha participação, desculpa por ter me alongado demais, mas faz parte. Nas próximas a gente pode se aperfeiçoar e estar muito mais, quem sabe a gente está conversando muito mais sobre o que a gente gosta de fazer, que é literatura. Certeza. Muito bom, cara. Muito obrigado, de verdade, pela essa troca de experiência, né? E a gente vai escrever um livro junto ainda, viu? Pode pensar no título aí, entre o cordel, alguma coisa aí, ó, um título que provoca a pessoa a pensar mesmo, que saia do muro, sabe? Saia da sua caverna, né? Uma coisa bem filosófica e reflexiva. Muito, De fato, né? obrigado a Elide também, que está aqui presente ainda, desde o início. Obrigado, Elide, de fato. Um grande abraço, né? Obrigado a todos que participaram da live, né? E
É isso, 27 sonetos de agosto, né? Esse não se encerra por aqui, né? A escrita nunca para, né? A gente está sempre escrevendo, a gente trabalha com a palavra, né? A gente está sempre produzindo, brincando com a palavra, destrinchando a palavra, né? Eu carrego comigo essa questão, esse pensamento de Ariano Suassuna, né? De ter como ferramenta a palavra como ferramenta de trabalho, né? Alguma coisa assim que ele diz, né? Então a gente tem que estar se moldando através dessa palavra escrita, né? Então, galera, é, como eu citei, o livro está publicado na editora, no site da editora Iclep, né? Foi editorado pela editora Sertões e estamos aí à disposição, tá bom? Quem quiser comprar o livro pode entrar no site, fazer o seu pedido lá, né? E aos poucos eu vou aqui fazendo a declamação de um soneto ou outro, né? E, de fato, realmente eu agradeço a todos, né? E, Lídia, vamos também trabalhar no livro, viu? Elione, 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 muito obrigado, viu, Elione, pela presença. O Pedro, obrigado, Pedro, um grande artista, até para pensar algum livro de poesia intercalando com uma ilustração artística, né? Bom, agora vou encerrar a live aqui, né? E um abraço a todos, de verdade. De Ícaro Silva, obrigado pelo feedback que já me deram, né? E estou à disposição. Quem quiser bater esse papo, né, de forma pessoal, pode entrar em contato, que a gente vai dialogar bastante sobre literatura, porque é uma coisa que eu amo de fato falar sobre a literatura, sobre a poesia, a filosofia, né, os pensadores da humanidade, é uma coisa que me chama a atenção. Então, eu sou uma criança que fica animadíssimo com isso, né? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, tá bom? Eu fico por aqui.